Oi, gente, eu sou a Patrícia, pra quem não me conhece, e eu não vou falar muito sobre mim nesse primeiro vídeo, apesar de ser o primeiro vídeo do canal. Eu vou falar mais sobre o tipo de arquitetura que eu proponho no meu escritório, que eu chamo de arquitetura noética. Bom, basicamente, arquitetura noética é um termo que eu criei para falar da arquitetura holística, da arquitetura que engloba o todo. Então, assim, desde sempre eu sentia uma conexão muito grande com as coisas, né? Então, com a natureza, com as energias. Desde que eu me conheço por gente, eu fui criada assim, enfim. E naquele momento de ir pra faculdade, eu passei por uma coisa um pouco diferente do que as pessoas ao meu redor estavam passando. Eu gostava de muitas coisas, então eu queria ser várias coisas, né? E na arquitetura, entre outros motivos pelo qual eu escolhi esse curso, mas eu vi essa possibilidade. Então eu poderia ser paisagista, eu poderia trabalhar com interiores, decoração, poderia trabalhar construindo casas e prédios, enfim, entre muitas outras áreas, poderia fazer móveis. E então eu falei, caramba, é isso, bom, beleza. E eu, desde o começo, entrei na arquitetura com esse sonho de integrar a arquitetura com a natureza. Eu lembro que o pai de uma amiga minha, super querido, a gente tava, tipo, na quinta série, acho, e ele falou assim pra mim, acho que a arquitetura é muito maravilhoso porque dá pra você fazer uma construção que englobe isso da natureza e que, tipo, no Japão as casas são muito pensadas nesse ritmo natural da vida e tal, e eu falei, caramba, é isso. Então, ao longo da faculdade eu falei, eu vou trabalhar com sustentabilidade, eu quero muito fazer isso, tal, não sei o quê. Conversando com algumas pessoas que estavam trabalhando nessa área, eu falei, bom, na verdade não era bem isso que eu tinha em mente, assim. Eu tive algumas matérias disso na faculdade e eu falei, eu não acho que seja isso, sabe? Assim como eu também quis ser advogado numa época da minha vida e eu pensei, mas acho que o direito não funciona pra mim, é, ou o urbanismo mesmo, coisas que você consiga dar um jeitinho, sabe? Isso não funciona pra mim. Então eu falei, bom, não é dentro desse conceito de sustentabilidade que eu quero trabalhar. Mas esse desejo continuou em mim. No fim da faculdade, no TFG, eu fiz sobre a ressignificação do vazio, o meu tema de monografia, meu projeto, falando sobre a importância de um vazio bem qualificado, né? Então, bom, enfim, tem pra achar no ISU, pra quem quiser ver o projeto, eu não vou entrar muito nisso. Mas o ponto foi, eu procurei muito nesse TFG colocar o tema de como a boa arquitetura de espaços podia mover o mundo, basicamente, né? Podia mexer com todas as pessoas e como é que isso fazia, como é que essa relação se dava. Eu não achei muito sobre esse tema. Esse é o tema da minha monografia no geral, mas assim, eu não achei nada em termos de psicologia, que era o que eu mais queria focar. Então, eu achei várias comprovações em termos de qualidade de vida, de produtividade, de retorno financeiro, de felicidade, tudo isso com a boa arquitetura de espaços. Então, que são dados mais concretos, né? Mas assim, eu queria algo que mostrasse que a nossa felicidade, assim, emocional, né, tá diretamente relacionada à arquitetura. E não achei isso. Bom, depois que eu me formei, um pouco antes, na verdade, de eu sair da faculdade, eu saí do estágio que eu tava, num super escritório de São Paulo, e eu falei, não, eu vou começar meu escritório agora, é isso. Eu sempre quis ter meu escritório. Eu tinha um plano, né? que depois eu já ouvi muita gente tendo esse mesmo plano, de me formar na faculdade e ficar uns 2 anos como arquiteta formada dentro de algum escritório legal, crescendo, aprendendo, contribuindo e tendo, obviamente, uma estrutura, um espaço para crescer com estrutura, né, com apoio e tudo isso, que para mim era muito fundamental. Não me sentia pronta de jeito nenhum em sair da faculdade e começar no escritório. Bom, mas foi isso que eu fiz. Pronto ou não, foi tipo, lá vou eu, né?
E tem post no meu blog, que é no meu site, falando sobre isso, sobre essa minha primeira experiência em obra e tal. O que eu fiz? Eu busquei uma mentora, então eu tive muita sorte, eu tenho uma prima que é decoradora, trabalha com isso há bastante tempo, com arquitetura e tal, e chamei ela para fazer um primeiro projeto comigo, que me deu um mega norte. Mas, bom, isso fica pra outra hora, né? Tem no blog lá, pra quem quiser ver. Tô falando isso porque, então eu comecei, né? Comecei a pegar uns projetos aqui, projetos ali, fiz algumas coisas em parceria com ela, daí a gente resolveu se separar nessa parceria e eu comecei a entrar num limbo. Eu comecei a entrar num momento onde, assim, as coisas não estavam fazendo sentido e eu falava, mas por quê? Por que é que não faz sentido, assim? Eu sinto, na faculdade eu senti isso muito, eu nasci pra ser arquiteta, o que tá acontecendo? Agora que eu me formei, agora que eu posso fazer os projetos que eu gosto, agora que, né, tudo isso tá acontecendo, por que eu não tô sentindo essa paixão? Por algo que eu vivi 5 anos, gente, 5 anos intensamente vividos nesse amor, assim, gente, assim, consumia minhas células, esse meu amor pela arquitetura. E aí eu me formei e isso continuou em mim, mas outras coisas começaram a vir e aí eu comecei a questionar tudo. Eu falei, gente, mas qual é o sentido da arquitetura e não sei o que e tal? Tipo, a arquitetura é só pra quem conseguir pagar e não sei o que. Tipo, isso pra mim não fazia sentido. Pra mim a arquitetura devia ser pra todos também. Ao mesmo tempo que eu também tinha que receber, eu também tinha que pagar minhas contas ou enfim, prosperar da maneira que eu quisesse prosperar. Então eu comecei a entrar nos dilemas internos bem fortes. E eu criei o Prosa, que é o Projeto com Clareza. Eu fundei essa organização que ficou muito mais na base das ideias, mas que a ideia central era fazer projetos para as pessoas que não teriam condições de pagar, nem por um arquiteto e nem por uma obra, né? Mas de qualquer forma, eu pensava em fazer o projeto a princípio para quem não quisesse, sei lá, não pudesse pagar por um arquiteto. Porque aí a pessoa poderia ir tocando esse projeto conforme, né, fosse dentro de um orçamento dela, tal. E eu falei, gente, tá, sozinha eu não vou conseguir fazer isso. Chamei minhas amigas todas que também tinham se formado comigo. A gente ficou inicialmente num grupo de 12, aí depois a gente foi pra um grupo de 7 fixas, a gente fazia reuniões semanais e falava disso e não sei o quê. Então todas nós viramos o Prosa. Mas a gente acabou nunca tirando o projeto do papel. E, então, ao longo de 6 meses, com reuniões semanais, e eu não moro mais na cidade de São Paulo, eu moro numa cidade vizinha. Mas então, eu tinha que me deslocar toda vez para essas reuniões à noite, quarta-feira, não sei o quê, enfim. E todo mundo tinha que se deslocar e parar suas rotinas para isso. E eu comecei a ficar muito frustrada que esse projeto não estava saindo do papel por, né? Obviamente, todas nós não estávamos tirando isso do papel. E eu decidi abdicar disso, dessa coisa que eu tinha fundado, que era uma ideia que eu acredito muito, que eu ainda tenho muita vontade de voltar com o Prosa. Mas, assim, não tava dando pra mim naquela hora. E foi aí que, tipo, o mundo realmente desabou. Porque eu sentia que com o Prosa eu podia fazer projetos de arquitetura normais, tendo esse outro lado também, porque eu também estaria fazendo a minha contribuição, né, com a arquitetura. Então, assim, uma coisa meio que balancearia a outra. E saindo disso, eu fiquei, e agora? Porque realmente não fazia mais sentido, né? E, bom, mergulhei, assim, fundo do poço. Afundei a pantufa na jaca, como falam, só que isso acho que falam pra comida, mas enfim. Eu sei que, assim, todas as áreas da minha vida começaram a cair, desmoronar, tipo, uma por uma, assim. E quando eu vi, eu tava realmente nesse fundo do poço. E eu sempre gostei muito de astrologia e eu sempre achei que eu tivesse um bom entendimento de mim mesma. Então, nesse sentido de autoconhecimento, também foi uma coisa que sempre foi presente na minha vida, né? E durante esse processo todo, que eu saí do Prosa, que os projetos não estavam fazendo sentido, tal, o que eu fiz? Agora que eu tinha muito mais tempo, né, que eu não tinha mais a faculdade, eu tava com 0 projetos nesse momento, eu comecei a estudar astrologia com muito mais profundidade. Eu tenho uma amiga que acho que a grande maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo conhece, que é a Isa Mesadri,
E nós nos conhecemos com 11 anos e a gente ficou inseparável, assim. E o pai dela é astrólogo e a gente sempre gostou de astrologia, também gosto muito disso, já gostava e tal. Então, assim, a gente ia estudando juntas e isso sempre esteve muito presente na minha vida. Tipo, a gente sempre falou muito disso, eu falava disso com outras amigas. Então, o que fazia sentido pra mim naquele momento era estudar astrologia. Eu comecei assim, eu passava madrugadas estudando astrologia. Estudava, passava caderno, não sei o que e tal, blá blá. E aí, eu sempre gostei de ler mapa das minhas amigas. Então, minhas leituras começaram a ficar muito mais precisas, né? Óbvio, eu tava com muito mais conhecimento das coisas. E as minhas amigas começavam a me falar, tipo, Paty, você deveria cobrar por isso. Nossa, Paty, você é muito boa. Nossa, Paty, é incrível, é exatamente isso. Você deveria cobrar, você deveria trabalhar com isso, não sei o quê. E eu falava, gente, não, nada a ver, eu sou arquiteta. Tipo, sai, sabe? Isso é um hobby, eu adoro astrologia, mas sou arquiteta, sabe, gente? Calma aí. Quando eu vi, nesse meio desse fundo do poço, meio não, né? Nesse fim desse fundo do poço, que eu realmente, então, precisei chegar naquilo pra conseguir voltar, assim, né? E não voltar, mas assim, requalificar tudo que eu era, tudo que eu tava fazendo e todas as minhas potencialidades. Eu fiz um curso de autoconhecimento na Fundação Estudar, chama Autoconhecimento na Prática, que foi bem interessante, mas eu tava num momento pessoal, assim, com depressão e esses conflitos todos. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Aí o curso foi bem interessante e no mês seguinte eu conheci a Noemi, graças a Isa também. E eu falo muito da Noemi aqui porque ninguém tem ideia do quão grata eu sou a ela, sério, assim. É uma coisa, eu tô até emocionada, porque a No... um minuto, gente, desculpa, eu tô toda arrepiada. É isso que ela causa e muito mais, né? Mas, assim, foi com super o auxílio dela que eu comecei a sair desse fundo do poço. Então, eu saí da depressão, tipo, quase que num estalo de dedos, assim, foi muito impressionante. Aí eu fiz um curso de Reiki 1 e 2, que foi também uma mudança imensa na minha vida. E comecei a buscar bastante. Então eu fazia os atendimentos com a Noemi, que é 1 a 1, e fazia vários outros cursos de energética no geral. Comecei a ter um entendimento muito melhor disso, dessa coisa que eu sempre tive afinidade desde criança, mas que eu não tinha, né, esse entendimento mesmo. Isso começou a ficar mais evidente e tal. E eu cheguei num período na minha vida que eu já contei também no Instagram e tal, mas que eu não tinha nada na minha conta. Financeiramente falando, eu tava assim, tipo, desesperada. Muito. E aí eu falei, tá, eu não tô conseguindo pegar projeto. Tipo, eu sei que é por causa de um bloqueio que eu estou colocando. Eu tinha plena ciência disso. Porque eu falei, pra mim, a arquitetura assim não faz sentido. Então eu não tinha como conseguir cliente, né, dessa forma. E o que fazia sentido? Mapa astral. Astrologia fazia sentido, né? Então, depois de ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 20 amigas falando, Paty, cobre pelos seus mapas, eu falei, então eu vou começar a cobrar pelos meus mapas. E aí, tipo assim, na hora que eu abri essa ideia pro mundo, já veio uma menina, tipo, do Instagram, que assim, X, né? Apareceu e falou, oi, você lê mapa? Assim, leio, tal, li o mapa dela, ela me indicou pro melhor amigo dela, daí eu li o mapa de uma menina que eu fiz o curso do Reiki, que virou também uma mega amiga minha. E aí eu comecei a fazer, tipo, uns mapas aqui e ali e tal. E eu tava cobrando, tipo, nada, porque eu era muito insegura, né? Mas que dentro do contexto todo de não ter nada, o que eu tava cobrando, pelo menos, pra mim era suficiente. E eu fui ficando muito mais segura, né? Eu falei, gente, realmente, eu sei ler mapa, caramba, que máximo isso. E aí me deu um estalo, tipo... Vou trabalhar com todas as coisas que eu gosto. Então, eu vou trabalhar com yoga, vou trabalhar com alimentação, vou trabalhar com arquitetura, vou trabalhar com atendimento, vou trabalhar com astrologia, né? Aí, pois bem, chego e falo pro meu pai isso. Meu pai, capricorniano. Pai, então, nossa, me descobri no mundo, vou trabalhar nessas áreas todas que eu gosto muito. O que você acha? Aí, o meu pai, muito fofo, sempre me apoiando muito, ficou quieto. O
que ele vai falar pra uma filha aquariana com ascendente em Gêmeos que ela não pode fazer o que ela quiser fazer, que ela não tem essas potencialidades? Não fala nada, né? Então, foi muito engraçado, porque ficou o papel do meu namorado de ficar tipo, Paty, beleza, te apoio, eu acho isso incrível, você é maravilhosa, porque ele é muito fofo assim. Mas ele falou, mas como é que você vai transformar essas coisas todas em uma profissão? Você não acha melhor você ter hobbies e escolher uma profissão? Eu falei, tá, mas eu não sei qual. Não, eu realmente não sabia. Eu tava no momento que eu já tinha pensado em largar tudo, fazer alguma coisa e dar aula de yoga, e largar tudo e começar, tipo, sei lá, um serviço de comida vegana, largar tudo, enfim, né? E aí eu falei, mas eu quero juntar tudo isso. E a Noemi, muito sábia, falou basicamente, Paty, faz o curso de cura quântica da Bel e aí você vai ver que isso vai te ajudar. Dito e feito, gente, eu fiz um curso no final de semana com a Bel Otto, que é a mestra da No, que é também maravilhosa. E aí, foi sábado, domingo, segunda-feira eu acordei e falei, eu vou usar astrologia na arquitetura! É isso! E eu falei, gente, eu tô lendo mapa avulso, mas pra mim isso não faz sentido. Tipo, eu gosto muito de astrologia, mas isso não me agrega. Isso agrega pro outro, isso é legal pra mim por causa disso, mas, né, assim, o que me agrega é a experiência, a troca com o outro, eu sempre acrescento um pouco mais de conhecimento, mas no geral é isso, né? Não tem a troca que eu sinto a necessidade em ter nessa interação. E aí eu falei, bom, então eu vou adicionar astrologia na arquitetura, vou ler mapa astral dos meus clientes, porque qual briefing, ou melhor, que briefing seria mais completo do que a leitura de um mapa astral, que diz tudo sobre você? Então assim, eu falei, é isso, estou feita, vou juntar essas duas coisas que eu gosto muito, realmente o resto vai virar hobby, maravilhoso, já era hobby, vai continuar hobby, e aí eu vou juntar isso dessa forma. Só que eu passei, depois desse período que eu descobri isso, por umas coisas pessoais, assim, que pra mim mexeram demais com a minha vida. Então eu simplesmente não consegui dar abertura pro lado profissional. Fiz um mapa pingado ou outro, assim, porque eu tava precisando muito. E aí, em dezembro do ano passado, eu tava muito nesse canal da astrologia. E eu desenvolvi, junto com a minha irmã, que ela tá se formando em design, um livro astrológico, que era a leitura do seu mapa astral em formato de livro. É um negócio bem personalizado, bem trabalhoso, que hoje em dia eu não faço mais porque é muito trabalho, mas que na época me reinventou, assim, eu me senti totalmente revigorada e, né, tava com esse canal da astrologia mega aberto, mas o da arquitetura tava meio fechado. E aí, no final do ano também, nessa época de dezembro, tá, mas mais em janeiro mesmo que aconteceu, veio uma proposta da Noemi, que ela queria fazer uma troca comigo, super legal, para eu fazer um projeto pro Espaço Maria Flor, que ela tem em Santos, e assim, foi uma oportunidade muito única e isso abriu de novo meu contato com a energia da arquitetura. E aí, então, a gente tá chegando no que é a arquitetura noética, que é o termo que, como eu falei, que eu criei. E no começo, e ainda até assim agora, a arquitetura noética estava se referindo à minha arquitetura com astrologia. Só que é um termo que na verdade engloba tudo, é literalmente o holístico, é o todo, né? Então, assim, é uma arquitetura energética. É uma arquitetura onde eu uso a cura energética das cores, que é um curso que eu fiz com a Noemi e que eu já tinha também muito interesse e que eu vou falar muito sobre isso depois aqui. Porque é mega importante. Eu uno também. Isso ficou um pouco engraçado. Mas, enfim, eu uno, além da astrologia, a harmonização dos elementos da pessoa. Porque pra mim também sempre fez muito sentido. Eu cresci na religião Wicca, que é uma religião que acredita nas coisas boas e acredita na nossa conexão com a natureza, nessa coisa de somos um com a natureza, que a natureza é parte de mim, eu sou parte dela. Então, assim, esse respeito sempre esteve muito presente na minha vida. E esse contato com os elementos em si também. Então eu falei, gente, né, por que não harmonizar isso num projeto? Na nossa vida, óbvio, mas assim, na parte que eu gosto de trabalhar, que é com arquitetura, né? E então é isso que eu faço hoje, gente.
eu faço desde uma consultoria, então astrológica específica, que é astrológica e energética, que é a leitura do mapa astral da pessoa, a análise, né, desse mapa. Então eu analiso o mapa inteiro, aí eu vou casa por casa e eu faço análise do aspecto astrológico, uma análise pequena, tá? Porque não é o foco, e uma diretriz arquitetônica que eu consigo tirar a partir dessa casa, desses aspectos. Então, né, eu faço as 12 casas e depois disso eu faço a harmonização elemental com os elementos, que é mega interessante. Então, a partir dessa harmonização, aliás, a partir das diretrizes eu consigo sugerir algumas coisas aqui, né, também, de harmonização. E eu falo bastante, então, sobre as cores para usar em determinados ambientes, sobre objetos, aonde pôr, o que, enfim. Então é super legal. E essa consultoria é uma consultoria menorzinha, né? Que é para aquela pessoa que gosta de fazer tudo sozinha, que quer fazer as coisas dela, mas também quer ter esse amparo energético, né? Para que esse projeto realmente fique bem, bem, bem propício para ela mesma, né? E a outra consultoria que eu faço é a consultoria noética, que envolve todo esse lado da astrologia, da energética, das cores e tudo isso, energética de espaços, né? Junto com um projeto arquitetônico, que essa é a minha consultoria preferida, né? Porque eu amo fazer projeto, eu amo mexer com energias e astrologia, então é onde eu mais me realizo, é o que eu mais gosto. Quando eu tenho a chance de fazer projeto também, normalmente essa consultoria é para ambientes menores, então tipo para um quarto, ou quando você já tem o projeto, ou já tem o apartamento, mas você quer sugestões mais pontuais assim para aquele lugar, então aí a pessoa me manda a planta do lugar e como é hoje e tal, e aí eu falo especificamente sobre esse lugar, né, essas diretrizes todas especificamente sobre isso. E eu também faço projetos de arquitetura noética. Antes eu tava fazendo um projeto só de arquitetura e agora, a partir de junho, que é daqui a pouco, eu já decidi fazer só projetos de arquitetura noética, que é o que eu acredito. Então não faz sentido fazer algo que eu não acredito. Então, arquitetura noética, gente, é isso, é essa análise do todo, é algo muito específico para as pessoas, é algo que proporciona esse bem-estar, essa cura, é literalmente a cura através do espaço, a cura através da residência e a cura através de todas essas coisas que eu gosto muito de trabalhar e que me completam muito. Então é isso. Espero que tenha dado tudo certo com esse vídeo. Espero que vocês gostem. É um vídeo introdutório, óbvio. Eu vou falar disso em mais detalhes também no futuro. Mas bem-vindos ao canal.